Vamos aparecer mais uma vez. Tem mais tempo agora. Quero. Se algum irmão quiser ir no banheiro, sai, faz aqui da live tudo. Amém? Porque eu sei que muitos estão com remédio de pressão e quem pega remédio de pressão acaba tendo que ir mais vezes no banheiro. Agradeço ao pastor Raul por ter aceitado o convite. A gente já fomos ministrados algumas vezes, né? E o nosso coração aquece de ouvir a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, né? Não que outras palavras não tenham sido, mas são homens que dedicaram sua vida, gastaram seu tempo ao estudo da palavra. Pastor Juarez de Nova, pastor Lauri, pastor Edas e pastor Edson, são homens que a gente sabe que tem uma história dedicada ao ensino e ao aprendizado da palavra, e transmitir para a gente aquilo que nós precisamos ouvir. É como falei ontem, está dentro daquilo que eu tinha pensado quando orei a Deus o tema, pedi a Deus, eu preciso de um tema que fale não só da geração Z, não só da geração, né, que passou, mas que seja também atual e que seja também para o futuro. E é esse tipo de mensagem que nós temos ouvido aqui ontem, hoje pela manhã e continuaremos também. Amém, pastor Lauri? É uma honra ser ministrado pelo Senhor. Obrigado. Amém? Eu convido aqui à frente o nosso pastor Juarez da Nóbrega. Amém? Com a sua parte. Amém? Eu queria convidar a igreja de pé, sem pedir orar, nós vamos fazer uma oração para receber o nosso pastor com a sua palavra. Bendito Deus, eterno Pai. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai querido, nessa manhã, pela vida do céu, Senhor Jesus Cristo, pastor Juarez de Nóbrega, que irá ministrar a tua palavra no nosso coração. Usa teu filho, esconde atrás da cruz do Calvário, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado seja para sempre. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero em primeira mão agradecer aqui ao pastor José Ribeiro, como diz o pastor Adilson, tem José, tem prosperidade, tem Ribeiro, tem vida. Agradeço, eu gostei disso. Eu quero agradecer também ao Jackson, presbítero Jackson, pela oportunidade, segunda vez que estou aqui, compartilhando com vocês alguns versículos que eu decorei, entendeu? E também minha esposa está comigo, a irmã Ana, que sempre nos acompanha. Eu queria que vocês ficassem à vontade, podem sentar aí, a gente seja tão desde cedo aqui, e dizer que o pastor Lauri é um amigo de longo tempo. A gente fazia culto no 13º Batalhão, para a Praça Tiradentes, e o pastor Lauri era um dos pregadores que pregava aquele monte de polícia, para saber bater, prender, mas se quebrantavam ao ouvir a palavra de Deus. E eu me sinto aqui como Cefas, Pedro. Você tinha lá o Paulo, teólogo, catedrático, você tinha o Apolo, o rolo compressor, e tinha Cefas. Eu sou Cefas. Passou o Paulo ontem, hoje veio o Apolo, e chegou o Pedro. Uma comida simples, tranquila, mas eficaz. Eu quero ler aqui com vocês, no capítulo 17, de Atos dos Apóstolos. É o capítulo que vocês estão navegando, viajando, e trafegando, digamos assim, por esse texto. No capítulo 17, no versículo, eu quero ler a partir do versículo 23. Versículo 23, principando a nossa leitura, e diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito:
ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Até aqui? Meus irmãos, esse texto que vocês já robusta e parcamente estão aqui sentados pela exposição teológica, histórica do texto, como eu disponho de um tempo, eu preciso e quero fazer uma viagem histórica com vocês. Porque quando a gente pega um texto, quando o escritor, ele é o autor de uma literatura, ele produz uma literatura, ele o faz por algumas razões. E ele o faz com um público-alvo. Ele sabe o que está escrevendo, sabe para que está escrevendo, sabe para quem ele está escrevendo. Aqui não é uma questão de produzir um parco material literário que se torne best-seller da literatura e que vá para a Academia Brasileira de Letras. Não é essa a intenção do escritor. Até porque não foi vontade deliberada do escritor chamado Lucas produzir essas duas obras literárias que estão aqui no cano sagrado. A primeira eu me reporto ao Evangelho, que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. Então percebam que, como Lucas é o único escritor que não era judeu, mas era um escritor que ele, pelo menos, entendia de medicina, que o Egito dominava essa arte, basta ver que Jacó e José, está escrito em Gênesis, que quando eles morreram, o que aconteceu? Os médicos do Egito embalsamaram os corpos deles. Você pode ver lá. Então a medicina já era muito avançada no Egito. A arquitetura era muito avançada no Egito. A agricultura também era, basta ver a história de José. Então Lucas, o que ele vai fazer para trazer um tratado teológico para a gente? Como ele não viveu nem andou com Jesus, se ele falar da imaginação dele, os argumentos serão derrubados. Mas o que ele faz? Eu vou procurar as pessoas que andaram com Jesus. Eu vou procurar as pessoas que foram testemunhas oculares e foram ministros da palavra. Olha só, quem quer produzir uma obra literária de credibilidade e que não se perca com o tempo, mas abarque outras gerações, precisa fundamentar ela. O que Lucas faz? Ele vai conversar com os apóstolos. Ele vai fazer uma pesquisa de campo, porque ele era um historiador. O historiador faz isso. E na história, que se alguém que estudou história vai estudar, existe uma coisa chamada fonte primária e fonte secundária. O que é fonte primária? São aqueles que vivenciaram, presenciaram o fato. É uma fonte
primária. Secundária, você ouviu falar, você leu e você vai narrar. A tua fonte não é tão segura assim. Ela pode ser adulterada. Então Lucas tem a preocupação de conversar com os apóstolos. E conversando com os apóstolos, faz um tratado. O tratado aqui é um documento histórico. O primeiro tratado é o Evangelho que leva o nome dele. E é um Evangelho tão sublime porque Lucas, ele é um historiador atento. Assim como Salomão foi mencionado, a literatura que ele produzia também tinha como fonte observação do cenário. Então o cenário fornecia informações para Salomão produzir obra literária. Para melhorar isso aqui para você. Como um perito criminal chega no local de crime e o local tem que ser isolado pela polícia que chega ali no primeiro momento, para que o perito extraia dali informações autênticas, não adulteradas. Com base nisso, ele forma um relatório. Esse relatório vai elucidar o crime que ali aconteceu. Então, vou somente dar para os irmãos. Então, Lucas, ele faz isso. Lucas vai ouvir as testemunhas, vai fazer perguntas, e aí ele produz o evangelho dele. Então, ele é um historiador atento. Ele é um escritor com habilidade extraordinária. E ele é um teólogo inspirado. Então veja, Lucas é um teólogo inspiradíssimo. Lucas é um historiador atento. E Lucas é um escritor fantástico. Então percebam que ele está trazendo para a gente um relato. E aí ele vai fazer o segundo tratado. Especificamente agora para uma pessoa. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho universal. Porque quando ele vai traçar a genealogia de Jesus, sabe de onde ele parte? Ele parte de Adão. Você pode perceber esse detalhe. Lucas, para trazer Jesus à existência, ele vai em Adão. Mateus, quando vai trazer a existência de Jesus e a árvore genealógica, ele vai em Abraão e Davi, porque ele está escrevendo para judeu. Como ele está escrevendo para judeu, ele começa a partir do patriarca Abraão e do grande rei Davi, porque para judeu não interessava antes disso. E Lucas está escrevendo para quem? Lucas está escrevendo para pessoas com cultura grega. Então ele está mostrando que Jesus é o perfeito homem divino. Como os gregos buscavam perfeição física e intelectual, por isso você vai ver na história as Olimpíadas com corpos delineados, recebendo coroa de louro, porque as estátuas gregas são sempre de homens musculosos. Você pode reparar isso. Fortes, músculos bem delineados. E investiam na cultura, porque eles queriam o homem perfeito, ou o perfeito homem divino. E os gregos achavam que a sabedoria levaria eles à salvação. Por isso, amantes da sabedoria. Por isso a palavra, quem já ouviu a palavra aqui? Filosofia. Sabe o que significa filosofia? É a junção de duas palavras gregas. Filos, amigo, ou companheiro. E Sofia, deusa da sabedoria. O filósofo era o amante do conhecimento, o amante da sabedoria. Platão, Sócrates, Aristóteles, eram aqueles que admiravam a sabedoria, queriam sabedoria. Então percebam que Lucas vai mostrar para a gente aqui, e vai escrever para Teófilo, um segundo tratado. Ele me viu o primeiro tratado, agora eu faço o segundo tratado. De tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então percebam que Lucas, ele não quer fugir, ele não quer sair pela tangente, ele quer deixar claro, o que eu vou escrever, Teófilo, é tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu quero trazer para vocês, na minha literatura, as obras de Jesus, os ensinos de Jesus, o que ele começou a fazer, o que ele começou a ensinar. Aí alguém podia dizer, mas pastor, olha isso. A morte dele cessou as suas obras e cessou seu ensino. Eu vou te dizer para você, não.
Primeiro que ele não morreu. Ele doou a sua vida e tomou ela de volta. A morte não tem poder sobre Cristo. Por uma razão muito simples ou simplória. Morte é o salário do trabalhador. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então quem não peca não tem salário para receber. Como Jesus nunca pecou, ele não tem salário para receber. Pegou? A morte não podia reivindicá-lo. Eu tenho direito a ele. Eu quero ele para mim. Como eu tive Abraão, como eu tive Isaac, como eu levei Jacó, como eu levei Davi, eu quero ele. Isso. A mim não. Eu dou a minha vida e tomo ela de volta. Aleluia. Como ele não morreu, como ele preparou um colegiado, um grupo de discípulos que tornaram-se apóstolos, ele deu uma ordem para esse grupo. No finalzinho do Evangelho, Mateus, olha a ordem dele. Ide, não fiquem parados, não fiquem estagnados como peixe no aquário. Desloquem, saiam, se desprendam. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Vou abrir um parede aqui, vou pegar o gancho do pastor Lorena. Eu falo a minha igreja. Ensinando a geração a bater palma quando acabar a pregação. Como se fosse uma performance de um teatro. Como se fosse um artista com uma oratória eloquente, arrebatadora, que vai ser aplaudido. Dê uivo dentro da igreja. Irmãos, por mais que seja voz solitária, um dia seremos ouvidos. Não pense assim, eu vou falar mais, fala, porque Ezequiel exerceu o ministério que Deus diz, será fracassado, não vou te ouvir. Mas eu não quero saber se ouvem ou não, eu quero saber que eu tive um representante no meio deles. Agora, quando não ouvir, deixa que eu cobro deles. Aleluia. Então, olha o que ele está dizendo. Ide, façam discípulo de todas as nações, ensinando-os a arte de ensinar. Sabe o que ele diz assim? Ensinando-os a guardar. O quê? Tudo que eu tenho ensinado para vocês. Não inventem, não creem, não produzam da mente, não fabriquem. O que eu dei para vocês, passem para os outros. Porque quando vocês ensinam o que eu passei para vocês, eu continuo vivendo na vida de vocês. Aleluia. Eu continuo sendo representado aqui na terra. Aleluia. Ele diz, ensine tudo que eu tenho dito para vocês. Então percebam que Lucas, ele traça esse tratado, ele passa para Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, 54 cidades são mencionadas nesse texto de Atos. Olha o triunfo da igreja primitiva, um triunfo extraordinário, como diz o pastor Laureano. Deus trabalhou para que a cultura grega fosse disseminada. Trabalhou para que Roma, com seus exércitos, construísse estradas. A navegação já era famosa naquela época, sem motor, barco a remo, né? O perete, o que é o perete? Remadores do porão. São isso que nós somos, senhores. A palavra ministro do Evangelho, ela vem de uperete. Uperete são os remadores do porão, enquanto o barco desliza, trafega sobre as águas. Aqui em cima todo mundo tomando champanhe e vendo a paisagem. Quem é que está lá embaixo? E o ritmo era dado sobre a batida do tambor. O tambor batendo leva. Ninguém viu os remadores. Olha a honra que Deus nos dá. Estamos remando para que a igreja chegue no porto seguro. Aleluia. Aleluia. E para que as avalanches não entrem e o barco venha naufragar e afundar. Aleluia. Não era gente famosa. Não estavam no outdoor da festa. Não foram lembrados dos congressos. Mas eram eles, nos porões, que faziam eles trafegar. Aleluia. Não tinham sede de fama. Não eram doentes por ser aclamados. Não queriam aplausos. Só queriam ensinar tudo que Jesus ensinou.
e continuar fazendo. Aleluia. Então, essa introdução aqui é para a gente entender como é que se chegou no capítulo 17. Primeiro, quero deixar claro que Paulo e Silas se tornaram companheiros de trajetória a partir da edição da primeira carta doutrinária da igreja, chamada Missiva ou Carta, que foi produzida no Congresso, no Concílio de Jerusalém, e uma carta com doutrina foi elaborada. E Paulo saiu de Jerusalém para poder ler nas igrejas o que era imposto ao gentio. Silas e Judas, não Judas que traiu Jesus, acompanhou Paulo. Quando acabou a trajetória, Judas voltou para Jerusalém. Silas disse: não te deixo mais, vou te acompanhar até o fim. Você lembra da história do carcereiro, né? Cárcere e tal, terremoto. Então aqui quem se destaca nesse texto é Lucas, que é o narrador e observador dos fatos, e também ele faz parte da caravana. Timóteo, que andou com Paulo, e Silas. Quando Paulo chega nessa cidade chamada Atenas, e o que era Atenas? Primeiro, para você entender isso aqui, e eu também estou tentando entender, né? Não entendi tudo não. A Bíblia fala de 4 impérios mundiais que iam se erguer e iam colapsar, com o mesmo ímpeto que explodiu. Esse capítulo 17, esse império, ele foi profetizado no livro de Daniel. O livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho, me lembra? De uma estátua. Lembra? Cabeça de ouro, velho da Babilônia. Peito e braço de prata, a Média e Pérsia, que se uniram para formar um grande império. Aí Dario venceu, e aí a Pérsia se tornou o grande império sobre o grande rei Dario, profetizado em 45 de Isaías. E ali você tem um ventre e coxa que é de bronze, pernas de ferro e de barro, que era o Império Romano. Esse ventre de bronze era o Império Grego que ia surgir, que Daniel deu para o rei a interpretação do sonho. Você pode ler no capítulo 2 de Daniel. O rei acordou, não sabia o que significava, mandou matar quem não interpretasse o sonho. Daniel chama os seus companheiros para orar, para que a vida deles fosse poupada também. Capitão Arioque vai até Daniel e diz: olha, o rei mandou matar os sábios. Ele está louco, ele está surtando, e não tem como um reino sem sábios, mas ele está tão furioso que você vai morrer. Daniel diz: me dá um tempo, me leve à presença dele. Daniel pediu um tempo para o rei: me dá um tempo, rei. Tem Deus no céu, realmente não tem na terra sábio, astrólogos, caldeus, adivinhos, que dê para o rei a resposta. O que o rei quer está com os deuses, e esses deuses não moram aqui na terra com os homens. Aí Daniel diz: tem Deus no céu, que revela segredos, me dê tempo para que eu fale com ele. Daniel entrou em oração com seus companheiros, e numa visão de noite, Deus revelou para Daniel o que estava na cabeça do rei, a estátua. E Daniel interpretou: isso aqui é o reino, depois do seu vai no outro reino, depois vai no outro reino e tal. Depois, por último, vai vir uma pedra lançada sem mão que vai tocar no pé da estátua e ela vai desabar. Isso aqui fala de Cristo, pedra angular. Agora vamos lá mais detalhadamente. Capítulo 7 do mesmo livro de Daniel. Agora Daniel tem uma visão com 4 animais. Isso aqui é escatologia, 4 animais. Desses 4 animais, você vai ver lá, tem um leopardo. Esse leopardo parece um monstro daqueles filmes de terror. Vê comigo, tenta ver. Um leopardo com 4 asas, com 4 cabeças, com uma velocidade que era irresistível a eles. Esse leopardo do capítulo 7 de Daniel é o Império da Grécia. Isso fala de guerra relâmpago, velocidade
e surpresa no ataque. Era assim que o exército da Grécia atacava. Era quase irresistível esse exército. Então, quem era o comandante supremo desse exército? Alexandre Grande, o Magno, filho de Filipe da Macedônia. Essa história para chegar no texto, irmão. Então, percebam, quatro asas. Isso fala de velocidade. Em pouco tempo, Alexandre Grande conquistou o mundo. O mundo estava aos pés do grande general Alexandre, criado e educado por Aristóteles, filho do rei Filipe da Macedônia. E o que ele fazia? Ele não queria só tornar os povos conquistados vassalos dele pagando tributos. Ele não queria disseminar, ou seja, exterminar a cultura daquele povo conquistado. Olha que estratégia. O diabo continua fazendo isso. O que ele queria fazer? Ensinar a cultura grega, ensinar a língua grega para os povos conquistados. Estou falando de um general que com pouco tempo morreu com 33 anos de idade na Babilônia, um febre que ele tomou. Tinha os melhores generais que você possa imaginar. Fora de série. Aí, qual a ideia de Alexandre? Não, vamos conquistar e vamos ensinar a cultura grega para eles. Eu vou ter filho com mulheres conquistadas, de pais conquistados. Chegou na Babilônia, não quis destruir a Babilônia. Tratou a princesa com muita honra. E essas 4 cabeças desse reino, essas 4 cabeças falam da morte de Alexandre e que os 4 generais principais dele dividiram o reino. Seleucida, Ptolomeu. Seleucida, aqui quem já leu histórias sobre Judas Macabeus vai saber o que eu estou falando. Um homem que se levantou contra os judeus. Um homem que proibiu circuncisão, proibiu leitura da Torá, entrou no templo sagrado, onde só o sumo sacerdote entrava, e lá ele morou uma porca para ofender o orgulho religioso dos judeus. E aí Judas Macabeu se levantou contra eles. Percebam? Então ele conquistou o império. Mas a ideia dele era incutir esse império e a língua grega. Deu certo? Deu. Deu, sabe por quê? Por que a gente comemora Olimpíadas hoje? Isso veio da Grécia. Democracia veio da Grécia. Filosofia veio da Grécia. Tudo nasceu na Grécia. Então a ideia do Alexandre era enfiar a cultura, disseminar a cultura, e a cultura ficou forte. Ela foi entranhada dentro deles. Agora, outra coisa que eu quero te falar. E dentro da cultura grega, eles ensinavam que havia um panteão de deuses. Aqui fala de Areópago. O panteão era o lugar que os deuses do Olimpo moravam. O Olimpo era a morada dos deuses da Grécia. Olha como é que um povo sábio, que buscava sabedoria, é enganado pela cultura. Então, no panteão da Grécia, você tinha um deus principal. Para você entender por que Paulo está falando dessas coisas aqui. Ele fala de tempo, de criar um mundo, de criar um homem. Por que Paulo está falando isso aqui? Então você tinha o Zeus, Deus principal do panteão. Era esposa de Zeus, a rainha dos deuses. E para tudo que faziam, tinham divindades. Quer ver? Quem já ouviu falar aqui de Afrodite? Não, sinceramente, não ouviu não, é a escola bíblica. Afrodite era a deusa da beleza, do amor e do sexo. Da onde vem a palavra afrodisíaco. Isso vem da Grécia. Dionísio era o deus do vinho. E as festas era uma imoralidade que você não pode imaginar na Grécia. Você tinha 2 palavras que a gente fala aqui, às vezes pregando, que é o Cronos e o Kairos. Já ouviram falar disso? Então veja bem, a gente tem o principal Deus, segundo tudo originou dele. A gente tem Hera, que era a esposa dele, que era a rainha das deuses, da rainha dos deuses. E a gente tem deuses de proporções menores, a cultura grega. Esse tal de Cronos é o pai do tempo. Tempo aqui é o tempo contado, da onde vem a palavra cronômetro, cronologia. Então esse aqui é o pai do tempo. Quem criou o tempo? Quem criou o tempo foi Cronos, o
cultura grega. E quem é o filho de Cronos? Kairos. Só que Cronos, a palavra Cronos, em grego, é tempo. E Kairos, a gente diz, Kairos é o tempo de Deus. Deixa eu desmistificar uma coisa para você. O tempo Kairos não é o tempo de Deus. O tempo Kairos é o momento certo, a oportunidade. Porque o tempo de Deus chama-se aiônios. O que é aiônios? Eternidade de eternidade. É um tempo que não é contado, não é calculado, não é medido. É um tempo que fatores naturais não afetam. Lá ninguém morre, ninguém envelhece. Lá não tem passado, nem tem futuro. Tudo é um presente, esse é o tempo de Deus. O Kairos é a intervenção de Deus no cronos do homem. Pastor, me explique melhor. Lembre de Daniel. Quem lembra de Daniel? José. O que José teve na prisão? Antes de ir para a prisão e para o Egito. O que ele fez na casa do pai dele? Foi 2 vezes. Sonho. Foi sonho? José sonhou. E outra coisa, crente. Aquele menino assim, como José teve um sonho e sonhou. Você pode sonhar que Deus vai agir. O sol e a lua onde o... Mentira! Isso é poesia. Ninguém manda no sol, nem na lua, nem na chuva, nem no trovão. Se fosse assim, eu ia dizer que os cavalos do céu são bêbados que mandam esse negócio aí. Então perceba, Deus deu um sonho profético para José. Sonho profético precisam de interpretação. E quem dá a interpretação é Deus. Só José e Daniel tiveram o dom de interpretar sonhos proféticos. Então José teve um sonho. Interpretou o sonho escatológico de 2 homens na prisão. Interpretou o sonho escatológico mundial de Faraó, mas não interpretou dele. Aí o que José faz? Quando ele interpreta o sonho do copeiro, vai ser anistiado, vai receber indulto do Faraó, vai voltar para o palácio, vai voltar diante do trono, vai voltar a servir Faraó. Aí José faz assim, por favor, quando você for bem, o que José pediu para ele? Muito bom, por isso que é bom escola bíblica. Continua. Olha o pedido de José. Lembra de mim. Você vai ser perdoado, anistiado. Vai voltar às suas funções. Vai estar diante da sala do trono, diante de Faraó. Fale de mim para ele. Me tire daqui, porque eu não fiz nada para vir para cá. Eu fui vendido e roubado da terra dos meus pais. Eu fui injustiçado, eu não cometi crime de assédio. O camarada falou assim, claro, hoje mesmo, hashtag daqui a pouco. Sai daí. Você é teu advogado, seu defensor público. O que aconteceu quando ele chegou no palácio? 2 anos. Aí tu acha que ele esqueceu por ingratidão? Não. Porque ninguém se mete no Kairos de Deus. Aleluia. Deus tem um tempo certo de agir para que a glória seja dele. Para que a grandeza do que é feito seja devotada a ele. Aleluia. É Deus dizendo, o copeiro, tu não vai se meter nos meus problemas com José. Eu deleto da tua memória. Quando foi o tempo, certo, 2 anos, ele disse, Faraó, eu me lembro. Deus diz, não é você que se lembra, eu estou fazendo você se lembrar. Porque eu vou tirar o meu servo da cadeia. Então, você entendeu o que é o Cronos? O Cronos é o nosso tempo. O tempo que é calculado, é medido. Ó, relógio, marca tempo. Calendário, marca tempo. Eras, anos, décadas. Agora, o Kairos é a intervenção de Deus. Talvez eu estou pregando para a gente aqui, que já teve essa intervenção de Deus. E você deve estar lembrando agora. Eu me lembro, pastor. Não tinha saída, não tinha porta, a porta apareceu. Não tinha luz, surgiu um esplendor de glória. Eu não tinha saída, não tinha como fazer. Hoje eu estou aqui lembrando que houve um Kairos de Deus na minha vida. No meu Cronos, houve uma intervenção divina. Está voltando. Então, olha só, olha a cultura grega, como é que ele é sedutora, irmãos. Você vai fazer festa, tem uma divindade para justificar a orgia. Não, isso aqui não é orgia, não, Joanes. Isso aqui é uma celebração a Dionísio, o deus do vinho.
barco, o Deus das nossas vinhetas. Ah, então tá, eu pensei que era bagunça, desculpa. Não, esse culto aqui das prostitutas cultuais de Coríntios, isso aqui não é imoralidade não, gente. Isso aqui é um culto a Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do sexo. Ah, desculpa, eu pensei que era bagunça. Não, não é não. Então percebam, quem sustenta o mundo não é Deus, é Apolo. Apolo é que sustenta o mundo com seus braços. Então, olha como é que a cultura grega era sedutora demais. E Paulo conhecia essa cultura. Paulo conhecia o panteão de deuses de Atena. Aí, de repente, quando Paulo está esperando, pode ver que está esperando, ele vai dar uma passeada lá naquele panteão. Rapaz, coisa linda, assim, se eu não fosse crente, eu ia cair nessa. Eu ia cultuar o Apolo, que ele é forte. Afrodite, deusa do amor, da beleza. Vale a pena prestar um alimento para eles, prestigiá-los. Aí Paulo observa que tem um altar. E não tem divindade no altar. É como se fosse o olhar da alma do ser humano, tem um vazio lá dentro. Eu vi preenchimento, mas eu vi um lugar oco, vazio. Eles estão procurando por uma verdade, uma realidade que não encontraram. Se distraem com esses deuses deles, mas na verdade eles estão buscando o Deus verdadeiro. Paulo dizendo, eu estou vendo uma sede dentro da alma, uma fome dentro da alma deles. Paulo diz, aí Paulo chega e fala assim, ó, isso aqui eu aprendi no técnica de evangelizar. Só chegar na casa dos outros, aí já está lá, desculpa falar, o paladino está mandando, tu vai para o inferno nessa idolatria aí. O diabo está te esperando lá. Olha como é que Paulo é inteligente. Paulo, ele imitou Jesus. Porque Jesus, quando ia evangelizar, ele aproveitava a crença da pessoa sem ofendê-la. Quando Jesus estava diante de pastores que sabiam o que é apacentar, proteger de osso, ele disse, eu sou bom pastor. Bom pastor da vida pelas ovelhas. Cara, entendeu? Então aquilo que a gente faz com o nosso rebanho, água tranquila, pastos verdejantes, coloca ele é o nosso pastor. Quando ele estava diante de pessoas que trabalham com agricultura, o semeador saiu a semear a sua semente. Parte caiu aqui, parte caiu ali. A pessoa não tem que entender o que ele está falando. A palavra dele é semente. Essa semente pode me gerar uma nova criatura. Estou entendendo? Diante de pescadores, ele falava sobre pesca, sobre pescar, lançar a rede. Olha como é que ele é inteligente. Paulo disse, peraí, eu vou imitar Jesus. Paulo olha e diz, não vou ofender ninguém, vou elogiar. Agora imagina, vocês crentes metidos do mundo. Tem que pregar a verdade, mano. Chegou lá, ficou amaciando a carne, ficou enfeitando, fazendo um cafuné. Tinha que falar logo, isso é idolatria. Paulo diz, varões atenienses, em tudo vejo que vocês são extremamente religiosos. Está dizendo, parabéns. A vida religiosa de vocês é linda. Mas eu ia passando e observei. Eu achei um altar. Olha, achar algo que está escondido. Percebam? Não é algo que está exposto, exibido. Eu achei o altar. Estava escrito, mas não tinha nada no altar. Ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz, esse Deus que vocês honram sem conhecê-lo, é o Deus que eu não sigo. Eu conheço ele. Sou íntimo dele. Fui criado por ele. Fui perdoado por ele. Fui salvo por ele. Meu nome está no livro da vida por ele. Tem anjos que me guardam porque ele dá ordem. Há um arrebatamento que ele vai me buscar, vai me levar para a glória dele. Olha, quando eu conheço ele. Permita-me apresentá-lo a vocês. E aí, irmãos, eu coloquei aqui sobre 4 verdades que estão no texto de Atos. Primeiro, verdade cósmica ou cosmológica. Segundo, verdade teológica. Verdade antropológica e verdade escatológica. Eu encontrei 4 verdades nesse texto. Paulo começa dizendo o seguinte, que ele é o Deus que fez o mundo cósmico. Paulo está dizendo, olha, não foi
nenhum deus da Grécia. Sinto muito informar a vocês. Porque primeiro, para criar, você tem que criar 3 coisas: espaço, tempo e matéria. Não tem como fazer nada. Se você tiver espaço, matéria não tem tempo, em que tempo você vai aplicar a matéria? E o espaço? Se você não tiver espaço, aonde você vai colocar isso? Então, em Gênesis, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio, tempo. Olha só, capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. O escritor Moisés está dizendo para a gente: olha, isso aqui é extraordinário. Melhor, para mim tudo que está na Bíblia é extraordinário. Está dizendo, no princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, a terra. Ali. Mas eu te pergunto, ela tem vida? Não. Ela vai secar. Porque você tirou ela da fonte, tirou da origem. O que Paulo está dizendo é isso aqui: nós não vamos viver, vamos existir, está ali, mas está morto, porque saiu da fonte, saiu da origem. Aquilo que nos gerou e nos mantém existindo, nós fomos desconectados, mortos. E o que acontece com a pessoa que está morta? Eu pergunto aqui para os irmãos com toda humildade: você já viu algum músico se emocionar, algum morto se emocionar? Ele vai estar morto, o cara está rindo. Você já viu algum músico ter apetite, desejar comer alguma coisa? Você já viu um morto ter sede? Já viu um morto reagir a estímulos? Não. É uma inércia total. Então, as pessoas sem Deus, Paulo está dizendo para ele: vocês existem, mas vocês não têm vida. Porque vocês não estão ligados à fonte. Aí hoje você vai entender por que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não reagem, não se emocionam. O morto não tem fome. A pessoa que está morta espiritualmente não reage a uma exposição bíblica, a um estudo bíblico, a uma pregação bíblica, porque ela está morta. A pessoa morta, ela não se alegra, ela não canta hinos, ela não tem prazer pela palavra, ela não tem prazer pela oração, ela não tem prazer pela adoração. Para ela tudo é chato. Agora quem está vivo não se cansa de ouvir a palavra, não se farta de orar, tem prazer em adorar a Deus, porque nós estamos conectados à fonte que nos gerou e nos originou. Glória a Deus. E Paulo está dizendo aqui: nós viemos dele, sem ele a gente está morto. Nós dependemos dele para tudo. Sujaste? Quanto tempo eu tenho? Precisa de quanto tempo? Precisa de quanto tempo? O que me der? 10 minutos, então. Pode até medir meio. Então perceba, primeira verdade do texto, para você guardar, revisando: verdade cósmica, a origem do mundo. É um judeu que foi instruído na Torá, que teve como professor os rabinos de Israel, que foi o melhor aluno da turma dele, que sentou para aprender aos pés do Gamaliel, doutor da lei, que conhecia a lei. Lembra de Gamaliel naquele concílio? Ele deu a palavra, todo mundo obedeceu. Vamos ouvir o doutor Gamaliel. É conhecimento. Então esse Paulo, que conhecia a cultura grega e também a cultura judaica e a revelação de Deus, está ensinando para esse povo sobre verdade cósmica, como é que o mundo surgiu, quem foi que fez o mundo, verdade teológica, quem é e algumas características desse Deus, verdade antropológica, quem criou o homem, por que o homem precisa de Deus. E agora, irmãos, vem a parte, como o pastor disse aqui, mais apertada. Paulo faz essa exposição brilhante, brilhante, porque só em ler isso aqui, tem um livro que escreveu sobre o fator Melquisedeque, sobre esse capítulo aqui. Olha o tempo que a gente está falando sobre esse capítulo aqui.
como originou esse capítulo aqui. Só que quando Paulo termina, ele agora fala assim: gente, agora eu tenho uma mensagem forte para vocês. E qual é a mensagem forte? Paulo já revelou verdade cósmica, verdade teológica, antropológica. Agora vem a verdade escatológica. O que é escatologia? Fim de todas as coisas. Olha o que Paulo vai dizer. Mas Deus, no capítulo 17, verso 30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância. Irmãos, pelo menos 3 vezes na Bíblia, eu me recordo de Paulo usar essa palavra ignorância. Nós a usamos de forma pejorativa. É para ofender. Você é ignorante, não é isso? A gente usa essa palavra para chamar a pessoa de burra, sim ou não? Meus professores, não estou errado? Você é um bem, você é um burro, é um ignorante. As 3 palavras são sinônimos, quero dizer a mesma coisa. Só que quando Paulo aí prega nos textos, ele está falando de falta de conhecimento sobre aquele assunto. E a importância de não ser ignorante ou de ficar sem conhecimento sobre aquilo. Quer ver uma delas? Não quero que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Está no Coríntios 12. Ele está dizendo: gente, esse assunto é tão importante, de extrema importância, que eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Porque senão vai virar bagunça dentro da igreja. A gente está lidando com um poder sobrenatural, agindo como um menino. Aí ele revela para a gente o capítulo 12, que são os dons espirituais, dados pelo Espírito. Ele revela o capítulo 13, que fala de equilíbrio do dom, que é o amor. Sem esse sentimento se torna anomalia. E ele revela o capítulo 14 para falar da ordem e manifestação dos dons. Olha como é que ele é importante. Ele fala dos dons, no capítulo 12. Ele fala do equilíbrio do eixo de usar isso com amor, senão é soberba. Imagine se eu não tenho amor e venho pregar aqui, e de repente o nosso amigo Cleiton chega aqui e me elogia. Eu falo: não, sou bom mesmo. Não demorou para falar isso. Estou esperando esse tempão. Não quero ser reconhecido. A falta de amor traria soberba e arrogância no dom que não é meu. Ensinar, pregar, profetizar, cantar. Então Paulo dizendo: se não tiver equilíbrio, cuidado, eu vou ficar igual o diabo. Não vai adiantar nada, igual barulho. Aí no capítulo 14, ele explica a ordem da manifestação para que não entre um incrédulo e está todo mundo doido. Todo mundo fala em língua ao mesmo tempo. Eu não estou entendendo nada. Pode ler. Aí Paulo vai explicar as manifestações. Paulo vai dizer: orem para que tenham o dom da interpretação de língua. Há muito tempo que eu não ouço, pastor. Poucas vezes eu ouvi alguém falar em língua e outro interpretar, irmão. Eu fiquei igual a Rainha de Sabá. Falei: meu Deus, que coisa linda. Ele falava daqui para lá, de lá em português, daqui em português. Dom de interpretar. A igreja toda foi envolvida. Não ficou só com quem falava em língua estranha, que edifica a si mesmo. Ele falava em língua, o Espírito usava alguém para interpretar a língua, e a igreja toda envolvida naquela revelação. Então Paulo usa a palavra ignorante para falar de dons. Paulo usa de novo a palavra ignorante para falar dos que já dormem em Cristo, os que morreram primeiro. Tessalonicenses capítulo 4, você já leu? Não quero que seja ignorante acerca dos que já dormem. Então, esse assunto é extremamente importante. Aí ele explica: quem morreu em Cristo será primeiro, depois dos vivos, transformado, arrebatado, né? Console uns aos outros com essas palavras. E a terceira vez é aqui no capítulo 17. Olha só, palavra ignorante, período que ficou sem conhecimento daquele assunto. Dons espirituais, arrebatamento, e agora Paulo fala aqui no capítulo, verso 30. Vamos ver se é isso que eu estou falando. Mas Deus, tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia. Isso aqui que acompanha comigo. Então Paulo termina a exposição dele com essas verdades, e ele termina: mas Deus, o Deus que eu acabei de falar para vocês agora, característica dele, o Deus que criou o universo, o mundo, o Deus que criou o homem depende dele. Ele não leva em conta, ele não vai considerar o período que vocês ficaram sem esse conhecimento.
E não vai. Aí o que ele faz? Por favor, quero ficar ligado. Aí ele pede, né? Por favor, se der, se você quiser, aí eu não sei que eu não digo tudo sem óculos. Aí ele faz o quê? Ele pede, por favor, se der, de repente, quem sabe? Ele faz o quê? Não, qual o verbo que está aí? Não, capítulo 30, mas Deus não levou em conta a ignorância, ele... No meu, ele anuncia. Então ele anuncia agora, ou é uma ordem de Deus. O que ele está dizendo? Mas Deus não vai considerar ignorância o tempo que vocês ficaram sem esse conhecimento. Mas ele anuncia agora. Paulo está dizendo, não é amanhã não, não é depois não. O momento é agora. Primeiro, qual o tempo? Agora. Para que classe de homens? Todos os homens. E qual o local? Em todo lugar. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou pregando para vocês gregos. Estou explicando para vocês sobre um Deus desconhecido. Mas esse Deus, ele manda, anuncia agora. A todos os homens, gregos, romanos, forasteiros, brasileiros, indianos, chineses, americanos, todos os homens. Em todo lugar do planeta que se arrependam. Olha só, arrependimento aqui é metanoia, é mudança de rota, é mudar o itinerário, é mudança de mente, de sentimento, de vontade. Isso é arrependimento. Arrependimento não é um sentimento que incomoda. Arrependimento começa com um sentimento que nos leva a mudar a maneira de pensar, a maneira de sentir, de agir. Vou melhorar para você, nunca mais esquecer. Ó, militarismo. Quem já viu o desfile aqui? Quem já viu um militar marchando? Tem ordem de comando. Hierarquia e disciplina é ordem de comando. Direita, vou ver. Esquerda, vou ver. Ordinário, marcha. Eu nunca entendi que de ordinário a gente marcha. Chama de ordinário a gente vai marcha. Ordinário, porque mudou de nome, chamar de ordinário marcha. Aí, pastor, ó, ordinário marcha. Estou indo para lá. Eu estou indo para o mundo, para a mentira. Estou sendo atraído pelos meus prazeres, minhas ilusões. Eu estou indo, ó, até que o Espírito Santo dá um comando. Estou eu, ó. Meia volta! Volta! Ó, mudança de itinerário, de rota. Porque ele está dizendo, mudem a rota de vocês. Deem meia volta. Mude a maneira de pensar, de sentir, de agir. Deus manda agora a todo homem, em todo lugar. E se arrependeu. Por que, Paulo? Porque já determinou um dia que ele vai julgar todos os homens. E deu prova desse julgamento supremo, trazendo Jesus dos mortos. Agora eu vou dar uma notícia para vocês. Todo julgamento, por favor, esquece Supremo Tribunal Federal. Esquece. Esquece, não é exemplo para ninguém, sinceramente. Eu admiro a ciência jurídica, mas nunca tive tanta decepção. Meu filho realizou meu sonho. Eu não consegui estudar direito, mas meu filho se formou em direito. Realizou meu sonho sendo policial também, fiquei feliz com ele. Mas eu estou falando de justiça, por um juiz puro, verdadeiro. E olha aqui, irmãos. Todos nós nascemos condenados. Todos nós. Uma cédula de vergonha contra a gente. Na lei divina, nós nascemos devendo. E quando Deus ia descer o martelo, quem se apresenta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus se ofereceu para pagar o preço da nossa transgressão, do nosso pecado. Ele se tornou um cordeiro, se tornou um homem, foi a morte humilhante, para que a dívida que a gente tinha com Deus fosse cancelada. Aí Paulo escreve em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Não tem condenação sobre quem está em Cristo. Segundo, Colossenses capítulo 2, Paulo diz: e ele rasgou a cédula
que depunha contra nós nas suas ordenanças. É como se ele chegasse lá, ó, pastor José Ribeiro, rapaz, que ficha é essa? Que dívida contra o dívida de quem é essa? José Ribeiro. Mas ele me recebeu como Senhor e Salvador. Eu justifico ele, eu rasgo a célula dele. Irmã Ana, eu rasgo a célula dela. Então, a condenação que pairava sobre nós não existe mais. O único tribunal que nos espera é o tribunal de ser galardoado, recompensado, retribuído por aquilo que a gente faz por Cristo aqui na terra. Aleluia. E depois ir para a sala do banquete, como diz Cantares capítulo 2. Levou-me à sala do banquete, seu estandarte sobre mim era o amor. Mas aos ímpios está reservado uma condenação. Salomão disse assim no final do seu livro de Eclesiastes: de tudo que foi dito, o final é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer seja boa, quer seja mal. E agora eu termino com uma história. Quem confirma que isso é uma história é pastor Antônio Gilberto, saudoso, pastor Lourenço Walson, fundador da Rádio das Assembleias de Deus, e outros teólogos. Todo mundo já ouviu falar em parábolas, método de ensino que os mestres usavam para alcançar os alunos. Histórias irreal com verdades morais e espirituais embutidas. Só que tem uma história na Bíblia que o editor colocou em cima parábola, e ela não é parábola, é a história real. Porque nenhuma parábola Jesus deu nome. História fictícia, o mestre não vai dar nome fantasioso. Mas nessa história tem nome de pessoas. Diz a Bíblia que morreu, olha só, o rico e Lázaro. Lázaro é o personagem. Talvez o nome do rico não veio para não dispor, para não envergonhar. E o que aconteceu com ambos? Ambos viveram no planeta Terra. Respiraram o mesmo ar, comeram a mesma comida, tá? Disputaram o mesmo ambiente, ou dividiram o mesmo ambiente. Morre o rico. Está escrito assim, foi sepultado. Sepultamento aqui é corpo. Chama-se féretro em inglês. A palavra para cova é Quebec. A palavra Quebec é cova. Não é Hades ou Seol, para onde vai a parte imortal. É o corpo, féretro, caixão. Quem faz sepultamento de corpo não é anjo, são homens. Homens que trasladam o corpo para a cova. Morreu o rico, foi sepultado. Morreu o mendigo e foi transportado pelos anjos. Pode ver no texto. Aqui não é homem, anjo não carrega corpo, anjo carrega alma, a parte material. E de repente aparece um no lugar e o outro em outro lugar. Está o mendigo ao lado de Abraão, o pai Abraão. Olha que a Bíblia nesse texto dá um nome, Abraão. Dá o nome de Moisés e dos profetas. Nesse lugar ele é consolado. Do outro lado está quem? O rico que viveu regalia, como diz. E de repente ele se vê atormentado. Não havia fogo. Quando ele estou atormentado nessa chama, não era de uma fogueira. Essa chama era da alma culpada, condenada, angustiada. Ele disse assim: pai Abraão, mande que Lázaro venha molhar a ponta do dedo na água, porque eu estou atormentado nessa chama. Aí Abraão diz: filho, quem está aqui não quer ir para aí, e quem está aí não pode vir para aqui. Você selou o teu destino em vida, e ele também o dele. E além disso tem um abismo posto entre nós, que é impossível trocar de lado. Quem está aí quer vir para cá, mas quem está aqui não quer ir para aí de jeito nenhum. Aí ele diz: então manda alguém para ressuscitar aí na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Olha o texto. Abraão diz: é impossível. Ainda que ressuscite alguém dos mortos, não tem como. E aí o que se faz? Lá tem Moisés e os profetas. Agora eu finalizo te explicando isso aqui. Moisés não estava vivo, quem está falando isso é Jesus.
Os profetas, até João já foi decapitado, não existia. Então ele não está se referindo à pessoa de Moisés, nem a pessoa dos profetas. Ele está se referindo à obra literária que eles produziam sobre a revelação do Espírito. Sabe o que está dizendo? Lá na terra tem a palavra de Deus para orientá-los. Se não quiserem vir para o inferno ser atormentados, creem na palavra de Deus, reverenciem a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o Deus que se revelou para eles, porque o que aguarda eles é o céu. Aleluia. Perceberam? Como é que ele está dizendo que Deus cuida da alma? E Deus cuida da alma, e eu termino aqui. Deus cuidou da alma de Jó enquanto estava vivo. Quem lembra disso? Deus disse para o diabo: pode tocar nos bens, pode tocar no corpo, mas eu te proíbo de tocar na alma dele. A alma dele está intacta, salutar, e você não vai adoecer a alma dele. Você não vai ter acesso à alma dele. A alma dele é minha, só eu tenho acesso a ela. Aleluia. Eu disse: você não vai tocar nem na dele, nem dos meus servos, nem dos meus filhos, todos aqueles que adoram o meu nome, ouvem a minha palavra, você não vai tocar na alma deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus cuida da alma enquanto está vivo. Ele cuida da alma depois que morre. Os anjos levaram a alma deste homem. É Deus dizendo para a gente: já que você reconhece que eu criei o mundo, reconhece que eu sou o único, reconhece que vocês dependem de mim, eu guardo a alma de vocês enquanto andam na terra, e eu ponho a alma de vocês e a levo para a eternidade. Glória a Deus. Há um julgamento inexorável, que as autoridades que julgam hoje por dinheiro, por interesse, vão se sentar como réu. E a igreja vai estar com Jesus julgando o mundo. É muita honra. Então, irmãos, continuemos dependendo desse Deus, porque nele nós vivemos. Aleluia. Por ele nós nos movemos. E existimos dele, dependendo dele para tudo. Não ouse se afastar dele por um minuto só. Glória a Deus. A gente até cantaria aquele hino. Não me deixe. Aleluia. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, Aleluia. uma vez mais, Glória a Deus. de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Glória a Deus. Que honra! Eu sou igual a Jesus. Glória a Se Deus. tiver dor no caminho de uma luz, para mim está bom. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela iniciativa. Muito obrigado. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês Aleluia. rica e abundantemente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, colega com o nosso pastor Juarez. Amém. Amém? Se tiver Glória a alguém Deus. que aí de volta. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Aqui na primeira, vi agora na segunda. E se Deus não voltar, a igreja não for arrebatada, tivemos aqui. Amém? Deus abençoe nosso pastor por esta palavra. Nessa manhã, início de tarde, amém? Convido nosso pastor, você agora vai participar do almoço. Muito carinho, tá? Feito pelas nossas irmãs. Come bastante. Não fique com vergonha. Durma pelos cantos, não vai embora, que falta o pastor é de cavalo. Amém? Meu pastor. Amém, irmãos? Amém.
Estão alegres? Amém? Vale a pena? Glória a Deus. A hora passa voando, né? A gente quer ouvir mais. E Deus continua abençoando os irmãos, a igreja do Senhor. E nós vamos agora repousar um pouquinho para o almoço, ou retirar um pouquinho para alimentar o povo. E quando for 1h45, estaremos de retorno para receber o nosso pastor, amigo nosso também, pastor Oentes de Carvalho. Amém? Então, vamos fazer uma oração, fica de pé, vamos orar, irmãos. A oração sempre é muito importante. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, em Tua presença, a Tua igreja se encontra, Pai, neste momento. Queremos agradecer ao Senhor por esse dia, pelo período, Senhor Deus, do ensinamento da Tua palavra, através do Teu servo, pastor Juarez. Senhor, muito obrigado, Senhor, por Senhor ter nos abençoado, Senhor, durante esses 2 dias, ontem à noite, hoje, no decorrer do dia. Continua, Deus, a falar conosco. Agora nós iremos, Deus, alimentar o nosso corpo, mas daqui a pouco estaremos de retorno, Senhor, para cumprir o propósito que temos estabelecido para esse dia, que o Senhor tem, Deus, estabelecido para nós. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar e ficar à vontade, tá bom? Banheiro, tomar uma água e assentar para poder almoçar. A missa apostólica está no final, tá bom?